Technology. Olá, seja bem-vindo porque o Câmara Jovem está no ar. Então senta aí que o programa hoje vai falar sobre um assunto que é de muita importância para você jovem que quer entrar no mercado de trabalho. Pois é, existem muitos medos, incertezas, dúvidas e ainda mais nesse período em que a gente vivencia a pandemia. Estamos aí já melhorando os números, casos reduzindo, graças a Deus. Vacina daqui a pouco tá para toda a juventude, os 18 mais já estão aí tomando. Então nesses dias todos estaremos vacinados e livres desse vírus que ninguém aguenta mais, não é verdade? Mas olha, nós vamos conversar com uma psicóloga que fala justamente sobre isso, uma psicóloga comportamental que ajuda os jovens a serem inseridos no mercado de trabalho. Ela vai trazer muitas dicas de como você pode começar a pensar, procurar e atuar enquanto profissional, não é verdade? Experiência vale muito, mas tudo tem o seu começo, não é verdade? Então, a partir de agora, você acompanha a entrevista com a psicóloga Kaline Nóbrega. Então, Kaline, seja bem-vinda ao Câmara Jovem. Então, muitos jovens estão preocupados, né, com como vai ser daqui para frente, porque a gente sabe que a pandemia ela não trouxe só perdas do sentimento, né, de famílias, mas também teve muitas perdas com relação à economia. O mercado de trabalho está complicado. Então, na sua perspectiva, já que você trabalha diretamente com isso, como é que você enxerga a inserção do jovem agora que a pandemia já está reduzindo os casos e que, se Deus quiser, já vai chegando ao fim, né? Então, Su, o que é que acontece? Hoje nós vemos muitos jovens que já estão aderindo. Na verdade, isso é uma coisa que é meio que exigência da legislação, é uma exigência da legislação que as empresas tenham em seu quadro de colaboradores jovens, não é? Jovens aprendizes, assim que a gente chama, que são os menores aprendizes que a gente chama. E aí esses meninos, eles fatalmente vão cair dentro das organizações porque elas precisam cumprir uma cota, né? Uma cota de jovens aprendizes de acordo com a quantidade dos seus colaboradores. E aí tem alguns clientes, por exemplo, que tem 5 jovens aprendizes, 8 jovens aprendizes. Tem cliente nosso que tem 10 jovens aprendizes. E aí é uma das portas, né, que eles podem procurar nesse tempo. Nós temos aí algumas instituições que já trabalham com jovens aprendizes há um bom tempo. Eles podem estar procurando, por exemplo, o SENAC, IEL, CAA. Então, várias entidades que podem estar acolhendo esse jovem e dando até algumas instruções sobre como que eles podem, né, contornar um pouquinho esse desafio de entrar no mercado de trabalho. Que o que eu mais escuto deles é assim: Kaline, como que eu vou entrar numa empresa se eu não tenho experiência? E se a primeira coisa que o pessoal pede é experiência? Então, essa é uma porta muito legal nesse tempo, principalmente, né? Pós-pandemia, que a gente chama, na verdade ainda é um tempo de pandemia, né? Mas é um período realmente muito desafiador e que ele pode ter acesso a essas organizações, a essas entidades para estar entrando no mercado de trabalho. É verdade, o jovem ele tem muito medo, né, também do mercado de trabalho. A gente percebe que existe um receio, não sei se uma questão de aceitação, medo de não saber fazer, e quando se oferece a possibilidade, né, de como se fosse um estágio, o jovem aprendiz mesmo já vai trazendo a experiência, mas esse medo que o jovem acaba sentindo, ele também atrapalha, né? Atrapalha bastante. Nós tivemos agora uma experiência bem recente, né? Porque no Núcleo de Inspiração de Carreiras a gente trabalha justamente com a vocação desses jovens. Então, o que acontece? Em uma das empresas clientes, nós fizemos a transição de uma equipe de jovens aprendizes que estava saindo, ou seja, já estava completando o tempo do seu, né, do seu trabalho dentro da organização, e uma outra equipe que estava entrando. Então, cada um deles com suas expectativas, os outros com muita sede de passar os desafios que tiveram dentro da organização, como eles estão saindo mais saudáveis. Então, dependendo da gestão que você fizer dentro da organização, isso fica um pouco mais tranquilo, sabe? O jovem, ele sente que mais do que o medo, ele tem que se preparar para esse desafio que o mercado traz. Porque mais do que falta de oportunidade, eles precisam estar muito atentos às oportunidades que o mercado está trazendo. A gente está fazendo muito processo seletivo. Muitas empresas, infelizmente, tiveram que fechar suas portas, outras abriram. E abriram com um sentimento, que a pandemia trouxe muito disso também, né?
para as nossas emoções, muitas pessoas começaram a pensar diferente com relação ao acolhimento às pessoas que não têm experiência, que antes era assim, Kaline, tem que ter tanto tempo de experiência no cargo. Hoje em dia eu já vejo muitos gestores dizendo assim, Kaline, traga jovens que estão com energia, com vontade de entrar no mercado, que mesmo sem conhecer, mas que a gente possa estar moldando. Então, assim, mais do que o medo, a ansiedade é gerada sim, a angústia vem, aquela sensação, se meu pai perdeu o emprego, como que eu, tão jovem, vou conseguir entrar no mercado de trabalho? Se a minha mãe, de repente, entrou numa questão de ansiedade, de angústia profunda, durante o tempo de pandemia, com medo de sair para trabalhar e tudo, como que eu, tão jovem, vou conseguir enfrentar esse mercado de trabalho? Então, muitos dizem assim mesmo, Kaline, eu não vou ter como entrar. Se antes era difícil, olha como eles falam, se antes era difícil, imagina agora, nesse tempo em que realmente as vagas são bem pouquinhas, e as pouquinhas que existem são para profissionais com experiência. A gente nota isso, né? Que o jovem ele já vem sim, com um negativismo, né? Achando que não vai sim, conseguir, porque as notícias que se escuta, que se lê, é justamente sim, essa, de que o mercado não está absorvendo e tudo mais. Mas na realidade já existem muitas empresas que estão com esse olhar, né? De trazer pessoas jovens, mesmo sem experiência, mas que tenham vontade de aprender. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Ter vontade de aprender. sim. E aí é uma das coisas que a gente ouviu deles, né? Uma das clientes, ela é presidente, é uma menina super jovem, de uma distribuidora aqui do estado da Paraíba, e aí ela, tão jovem, né, presidindo uma empresa, está num período agora realmente de sucessão, então a gente vê que coisa linda que é ela olhar para aqueles jovens, saindo de dentro da organização, por exemplo, que foi, né, fundada, sonhada pelo seu pai, então a gente entende que é uma jovem mulher, que já é mãe, já é esposa, mas que está assumindo ali o sonho que originalmente não era dela, era da família, era do pai, e abraçando isso com tanto amor, e aí de repente ela se depara com jovens que entraram ali sem saber absolutamente nada, e que saem dizendo que vão levar na bagagenzinha deles, vão levar na mochilinha do conhecimento deles para a vida toda o estágio, digamos assim, o período de jovem aprendiz como a primeira oportunidade de trabalho das suas vidas e o quanto que eles aprenderam dentro daquela organização. Então, assim, é preciso a gente estar, inclusive, levando esse conhecimento, né, para que eles entendam assim, gente, existem empresas que acolhem a gente sim, não só pela legislação. A gente tem aí organizações que estão fazendo seleções às cegas. Você já viu? Que coisa linda! Eles trazem pessoas e aí eles não sabem quais são as aptidões, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos, é muita ousadia da organização. E aí traz essas pessoas e ali descobre essas habilidades, esses interesses dessas pessoas. E aí esses meninos ficam e fazem uma carreira muito linda. A gente tem vários cases que mostram isso, né? E o resultado positivo que eu vejo disso é porque muitos dos jovens, além assim, do receio de não conseguir, do medo Sim. do novo, ainda tem também a incerteza do que eles querem. E quando tem essa possibilidade, já auxilia eles a ter esse direcionamento, não é verdade? Exatamente. E aí é isso que a gente tenta minimizar um pouquinho. As pessoas perguntam assim, Kaline, por que você, como gestora de pessoas, 21 anos, né, aí de bagagem, na sua experiência, nesses anos todos dentro das organizações, você enveredou para querer ajudar os jovens a descobrirem as suas, né, suas vocações, seus dons? Justamente por isso, porque a gente vê dentro das organizações tantos profissionais, tantos adultos, né, experientes, que não são felizes com a profissão que escolheram, porque eles entraram pela necessidade ou pela influência de alguém, ou porque foi uma oportunidade que encontrou ali, e aí se encaixou porque precisava trabalhar e juntou o útil ao agradável. Mas tantos outros que nunca pensaram sobre o que é que realmente eu quero, o que é que me deixa feliz. Ontem eu estava ouvindo uma música que dizia assim, Su, que o que você escolhe hoje vai fazer muita diferença nas suas manhãs. E como é verdade, não é? A música chama Escolhas. Então diz muito isso. E esse trazer o jovem a pensar, geralmente o pessoal fala assim, sair da caixinha, né? A sair da caixinha,
ali que ele vive, mas o olhar para o alto, o olhar para fora, entender as oportunidades, entender onde ele se encaixa, que não obrigatoriamente ele tem que fazer aquilo que o amiguinho faz, aquilo que o tio acha que ele é bom. Eu tenho um colaborador que ele é excelente, excelente, Sim. mas ele não é feliz, porque ele é tão excelente no que ele faz, que o sonho dele ele nunca consegue realizar, porque as pessoas só dão oportunidade naquilo que ele é excelente, Isso é ruim, tecnicamente né? falando. Isso acaba sendo Muito, ruim, né? E como é que pode muito. auxiliar um jovem como esse, que tem uma aptidão muito boa para aquilo que está fazendo, mas não é o que ele quer fazer? A gente sempre parte do pressuposto que eles precisam ter um autoconhecimento. Então, assim, a partir do momento que eu sei o que me deixa feliz, que eu sei o que é que o meu organismo, porque você já viu isso também, que tem gente que é diurno, que a gente fala assim, Sim. né? Tem gente que é noturno, tem gente que... Eu tenho uma filha, por exemplo, que ela diz, mãe, eu amo estudar na madrugada. É o horário que eu mais produzo. Então, essas coisas precisam ser discutidas, entendidas, identificadas pelo jovem, até para ele não achar que está sendo irresponsável, que ele é diferente dos outros, porque gosta de estudar no horário diferente, ou gosta de dormir até um pouquinho mais tarde. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. Então, qual a minha aptidão, qual o meu interesse, quais são as minhas habilidades técnicas, minhas habilidades comportamentais, o que é que realmente a minha personalidade diz de mim, o que é que me faz ficar furioso, tranquilo, em paz, animado, né? O que é que aguça a minha criatividade. Então, tudo isso a gente pode estar trabalhando com esses meninos, por exemplo, através dessas oficinas de orientação vocacional que a gente também gosta de fazer, né? Que tanto nos enche os olhos, que é E nada muitos mais gostam, né, também. amam, porque é a oportunidade de ver, sabe aquela história que o jardim do outro é sempre mais floridinho, mais É, verdinho, né? Mais cheirosinho, a flor de lá é mais é. bonita, parece que brota melhor. Eles começam a perceber que não é assim, né? Que tantos outros têm suas limitações, muitos deles, inclusive físicas ou psicológicas, né? Então, são coisas fisiológicas, tantas vezes, que os limitam, mas o autoconhecimento, quando ele vem, ele parte do pressuposto de que ele não tem que se observar pelo que ele não pode, mas o tanto de coisa linda que ele pode, né? O tanto que ele tem a contribuir, o tanto que cada um com sua experiência e sua especificidade de ser pode contribuir. Porque tem empresas que precisam exatamente dele, daquele jeitinho que ele Daquela é. maneira. O mercado de Isso. trabalho, então a gente pode dizer que para a juventude está sendo favorável. Tem sim possibilidades, basta Tem, saber e ir atrás. tem. E isso não é conversa de psicóloga romântica e otimista, né? Eu tenho uma faminha, viu, Su? Mas De é ser bom ser muito. otimista. Porque assim, a gente está vendo, nós estamos vendo na prática, não é livro que está mostrando. Eu amo os livros, amo os manuais, aprendi muito desde a minha trajetória inicial na psicologia organizacional, a estudar cada manualzinho de gestão de pessoas para entender, ó, faz assim, Que é faz assado. importante, né? Muito, mas o dia a dia nos mostra tanto, né? O olhar para um jovem daquele que olha e diz assim, Kaline, ó, eu escolhi aqui a área de logística, mas eu acho que minha vibe é mais para a área de gestão de pessoas. Tinha como me colocar para lá para eu fazer um teste? E de repente a gente faz um remanejamento e esse jovem, ele se encontra numa área totalmente diferente que ele nem imaginava que ele poderia ser capaz de estar atuando. Outros que, por exemplo, têm já uma experiência de rede social. Amar rede social não significa que você é bom para fazer tudo que tem a ver, por exemplo, com o setor de marketing, com o setor comercial, né? Isso quer dizer que você tem as habilidades e você pode descobrir dentro da sua aptidão profissional, que aí tem várias coisinhas que a gente vai encontrando, qual aquela área que você vai conseguir desenvolver da melhor forma e sendo feliz, que é O como que eu é digo muito sempre. importante, né? Muito. E agora, então, né? Sim, Agora, então, depois de tantas perdas, depois de tantos lutos, o que vale mais do que tentar ser feliz, né, Su? E é. fazer o outro feliz.
de uma coisa está muito ligada né? à outra. Que muita Sim. gente conseguiu dar esse novo direcionamento, esse novo Sim. olhar com toda essa problemática que a gente ainda está vivenciando, né? Mas conseguiu dar esse novo rumo para si com relação às escolhas mesmo. E isso acho que é bem positivo, né? Sim, e aí ver que os pais estão começando a olhar para isso também é muito bom, sabe? Me dá uma sensação assim, meu Deus, a pandemia trouxe tanta dor, né? Tanta tristeza, tantos desafios, mas ao mesmo tempo aguçou um outro lado que foi o pai se preocupar mais com a felicidade, com o engajamento do filho numa profissão que ele tem aquela aptidão, do que aquilo de seguir a carreira que a família acha que é o mais interessante. Porque o tio tem um escritório de contabilidade, ou o pai é dono de uma clínica médica e é mais fácil o menino se encaixar ali. O mais fácil não significa que vai tornar o profissional um profissional feliz e para ser realizado e servir, porque a gente veio para esse mundo para isso, né? Para servir. Você está aí servindo lindamente sempre, né, com a aptidão, com o dom que lhe foi confiado. Eu sempre digo assim, Deus é muito lindo e Ele confia um dom a cada pessoa. E imagina se você estivesse fazendo outra coisa, se você estivesse dentro do escritório fechadinho, só com um monte de papel. Olha você que desperdício. Imagine mesmo, não ia dar certo, eu ia lá dar um jeito nisso. Bem, Kaline, o nosso tempo está acabando. Foi uma conversa maravilhosa, foi bem rápido, mas antes da gente fazer a nossa despedida mesmo, eu queria que você fizesse um direcionamento mesmo para o jovem, dizendo, olha, onde ele pode ir, o que ele pode fazer, só um direcionamento para que eles comecem pelo menos a pensar, aqueles que ainda não tiveram essa atitude. Tá. Então, meus amores, jovens da minha vida, vocês que têm toda uma linda vida pela frente, busquem Senac, IEL, CAA, olha aí nos sites, aproveitem, vocês amam as redes sociais, computador, celular, vai lá, procura o trabalho conosco das empresas, por conta da pandemia, agora que você precisa mesmo fazer tudo online. Então, procura saber também, não fica fazendo esses testes de orientação vocacional de internet, não, porque tantas vezes te conduz para uma dúvida ainda maior do que a que você tem. Então, busque serviços especializados de orientação vocacional e profissional, né? Leve seus pais a conhecerem um pouquinho mais sobre a sua personalidade. Hoje, por exemplo, a minha filha de 14 anos me trouxe no caminho para a escola tantas coisas novas sobre a personalidade dela que eu, como mãe, nunca tinha percebido. Procurem um autoconhecimento, porque é isso que vai fazer com que vocês sejam profissionais muito produtivos, muito felizes, muito criativos. Porque criatividade tem tudo a ver com felicidade, que tem tudo a ver com energia. Para você ter energia, você tem que fazer o que você gosta. E qualquer coisa a gente está por aqui para dar o suporte que for necessário. Coisa boa. Recado dado então. Kaline, muito obrigada pela sua contribuição, por dispensar um pouquinho do seu tempo para contribuir, né, com essa juventude, não só aí no seu trabalho, mas aqui com a gente no programa, viu? Muito obrigada, Deus abençoe seu trabalho, viu? Para vocês, um beijo enorme, muito obrigada pelo convite. Bem, então mais uma vez eu agradeço à psicóloga Kaline Nóbrega. Foram muito importantes os pontos colocados e abordados e espero que você, jovem, tenha entendido e consiga sim ter esse novo olhar, esse novo direcionamento e saber que o mercado de trabalho pode sim e vai lhe absorver. É só você saber onde procurar direitinho e também o que você se identifica, não é verdade? E olha, para falar sobre essa questão de como começar e tudo mais, tem um depoimento de um rapaz, um jovem, que ainda é jovem, né? Começou como jovem aprendiz e hoje já tem o seu próprio negócio, que foi aprendido lá, no Jovem Aprendiz. Vê o depoimento. Olá pessoal, me chamo Tiago Rodrigo. Eu iniciei minha carreira profissional como jovem aprendiz. Passei 1 ano e 6 meses trabalhando numa empresa multinacional, a qual abriu as portas do mercado para mim. Além de trabalhar nessa empresa, eu também fazia o curso pelo CIE nesse instituto, com ênfase em arco administrativo. Então, o curso me passou também muita experiência para o dia a dia, para trabalhar, para desenvolver as minhas tarefas administrativas, a qual a mim foi confiada na empresa que eu comecei a exercer as funções. Hoje,
eu trabalho na área de condomínios. A empresa que eu trabalhei abriu essas portas para mim e hoje eu desenvolvo um papel significativo na área de gestão e consultoria condominial. Então foi uma carreira que, graças a Deus, eu consegui trilhar, estou conseguindo trilhar. Realmente assim, o curso, né, e a oportunidade do jovem aprendiz, ela abriu as portas para mim nesse mercado tão grande que existe hoje em dia. Tá, então o Thiago é apenas um exemplo, né, de muitos jovens que começaram como jovem aprendiz e tiveram um bom direcionamento profissional. Você quer rever esse programa? É só acessar o YouTube, TV Câmara JP. Tem as redes sociais, @Câmara Municipal, toda a informação aqui embaixo, aqui na tela para você. Então segue a gente, compartilha, dá dicas, porque semana que vem a gente volta com mais Câmara Jovem, outro tema bem bacana que envolve aí a nossa juventude. Até lá! Technology.